Eu quero trazer também o outro recorte que o Suman fez, ele falando um pouquinho mais que ele fala desse green card e de outras questões que a gente acompanha. Vamos lá, queridos, bora! Pinguem, gente, superchats, membros, a gente precisa do apoio de vocês, vambora! Doutora, a gente está falando muito dessa junção, e não tem como ser diferente, dessa junção do bolsonarismo com o trumpismo, e Lei Magnitsky, e Eduardo Bolsonaro e tudo mais. Hoje eles estão nas ruas, daqui a pouco, até avisar a comunidade, daqui a pouco eu vou repercutir a saída deles às ruas hoje é 7 de outubro, eles estão fazendo uma caminhada pela anistia em Brasília, os bolsonaristas, mas está cada vez mais acalorado o debate interno na extrema-direita por conta do Eduardo Bolsonaro, porque grande parte da extrema-direita não quer o Eduardo Bolsonaro e entende, inclusive, que o Eduardo Bolsonaro está atrapalhando os rumos, os caminhos da extrema-direita. Eu queria conversar pela parte mais do direito, realmente, porque eu acredito que todos os discursos do Eduardo Bolsonaro sejam apenas discursos externos, discursos para a militância, quando ele diz, por exemplo, que ou o pai dele é candidato ou ele é candidato à presidência, que não tem outra opção. Antes era só o pai, agora ele se coloca. Esses dias ele falou que ele até aceitaria abrir a candidatura se fosse em prol do Flávio ou do Carlos, veja só, né? Ou do Carlos Bolsonaro. Mas ele quer aquela questão meio dinástica, aquela questão da família. Mas a pergunta que eu lhe faço é, quando ele diz ou é meu pai ou é eu, esse cara é mentiroso, ou é louco, ou tá falando pra militância? Porque eu entendo que o pai dele está fora do jogo por diversas questões legais, impeditivas, condenatórias, de saúde e tudo mais, e ele, há alguma possibilidade do Eduardo Bolsonaro voltar para o Brasil, concorrer à presidência, não ser preso, não acontecer nada, ou isso ele mesmo sabe que não é possível? Não, eu acho que ele sabe que não é possível, assim, a gente pode tratar isso como um delírio, mas é um delírio evidentemente calculado, né? Esse tipo de gente, a gente pode tratá-los como incultos, como gente mau caráter, gente estúpida, mas nenhum deles é bobo, né? Nenhum deles chegou aí onde chegou sendo assim, não sendo esperto. Eles são espertos, eles falam isso para mobilizar a turma deles, né? Para manter a chama acesa da militância deles. Porque, assim, o pai dele, evidentemente, tá fora do jogo, porque está inelegível 3 vezes, né, por 3 processos diferentes no Tribunal Superior Eleitoral, e agora com essa condenação. Como é que é, Bebê Seco? Cheguei! Hoje não consigo interagir muito pro engajamento, mas dedo no like. É isso aí, gente. 2 membros, 157. Socorro, gente. 400 pessoas nos assistindo. Cadê o superchat, gente? A turma sumiu. Sumiu. Um apagão na Folha TV. A galera não veio. Tem 400 pessoas e ninguém no chat. Então, de agora, também não tem a menor bots? condição de concorrer, não haverá anistia. Esse trem já passou, na minha opinião. E o próprio Eduardo Bolsonaro sabe que não tem condição, porque é o seguinte, não existe candidatura avulsa no Brasil. Ele vai precisar de um partido. A menos que o pai dele diga que será ele, ninguém mais dentro do PL, por exemplo, o Eduardo ainda vai enfrentar uma seguinte situação. Ele tem uma denúncia por coação no curso do processo, e esse processo, e essa denúncia vai virar processo, e esse processo vai ser julgado e ele vai ser condenado até o ano que vem. Nenhum partido que tenha responsabilidade vai dar boleia, digamos assim, para o Eduardo, porque sabe que ali na frente ele também vai ficar inelegível, porque ele será condenado por um tribunal, que é o tribunal, o STF, e com isso ele vai cair na lei da ficha limpa. Uhum. E ele estará inelegível. Por que eu acho que ele vai ser condenado? Porque há 1.500 vídeos, 3.000 posts dele demonstrando que ele realmente exerceu ou tentou exercer um determinado poder aqui nos Estados Unidos e que a gente viu que se transformou em realidade com a Lei Magnitsky, sanções
Há outros ministros do Supremo perdendo, por exemplo, o visto para os Estados Unidos, 8 ministros, nada menos do que isso, quando ele disse que trabalharia para isso. Então, há provas, né, robustas, assim, inequívocas, que vão levar o Eduardo a uma condenação, não tenha dúvida. Então, ele não vai ser candidato, nem o pai dele. A direita tem que se preocupar aí com Tarcísio, que eu acho que ainda está no jogo, embora diga que não, eu acho que sim. Ratinho, que é uma alternativa... Emerson, seu traidor, Emerson. Bom dia. Será que o alarmismo hoje do César Calejão é para ser levado tão a sério? A diferença das eleições aqui para os Estados Unidos será de um mês e muita merda vai acontecer também. Calé já falou hoje na live dele, eu não reagi aqui hoje, pessoal. Mas gosto muito dele. E é isso aí. 147 é o que falta, turma. Vamos colaborar. Não é só o Emerson. Eu brinco que o Emerson é traidor, mas não é traidor não. O Emerson já ajudou muito o canal. Eu queria que pessoas novas ajudassem. Conhecida para o bem e para o mal no Brasil. E o Ratinho Júnior e o Caiado, que quer se colocar, mas não vai sair de 2%, 3%. Não acho ele, não penso que seja uma pessoa viável sob nenhum aspecto. Ele quer, porque ele quer, ele vai talvez conseguir a candidatura pelo partido dele para ir participar dos debates, né, num padrão de voto nível Padre Kelman. Kelman? É esse o nome do padre? É o candidato padre, né? É, o candidato padre, mas assim, ele quer, já não é, a gente já viu isso em 80, eu já vi o Caiado candidato em 89, né, talvez alguns não lembrem, mas ele foi candidato em 89, e acho que vamos ficar por aí, será um desses, a menos que aconteça alguma surpresa de Michele Bolsonaro, que eu não acredito, porque é o seguinte, uma coisa que eu sempre falo, é assim, uma candidatura ao executivo destapa tudo que tu fez no teu passado. Absolutamente tudo. Nada vai ficar encoberto. Tem gente que não tem um passado tão preocupante, tem gente que deveria ficar preocupado com o que fez no passado. Eu já ouvi coisas a respeito da Michele em vídeo de gente que a conhece. Não sei se ela está disposta a enfrentar esse tipo de coisa, porque na campanha, não é porque é mulher ou não, ela vai enfrentar isso porque algumas coisas têm a ver com conduta ética, com conduta moral, com o entorno do qual tu fez parte, né? Então, eu não acho que ela seja a candidata. Como vice, há uma possibilidade. Só que assim também, nenhum desses candidatos que a direita hoje apresenta será um candidato descolado do bolsonarismo. Todos eles dependerão, na verdade, para conseguir fazer mais votos até, de uma bênção de Bolsonaro. E bênção de Bolsonaro significa que eles terão que defender as bandeiras de Bolsonaro, que são bandeiras autoritárias, golpistas, né, que prevêem rompimento institucional. Então, eu estou falando isso exatamente por quê? Porque eu sempre comento que um dos maiores partidos no Brasil é o antipetismo. Esse é um dos maiores partidos que existe no Brasil. Eu conheço gente, por exemplo, que lá atrás que se diz democrata, que lá atrás votava no que são democratas assim, né? Mas que lá atrás votava no PSDB. E aquele ranço contra o PT, eles não conseguiram perder e não conseguem compreender que o jogo hoje é absolutamente outro. Se você tinha, eventualmente, algumas diferenças ou muitas diferenças com relação ao PT lá atrás, naquele momento, por conta das questões de esquerda e tudo mais, hoje isso praticamente não existe mais. Se a gente olhar o movimento do petismo, do governo Lula, melhor dizendo, o governo Lula não é um governo... O convidado era o Pedro Costa Júnior, eu vi a thumb. Se sim, o Pedro Costa é muito sério. É um baita analista, é um cara capacitado. E sim, vai começar o terceiro turno, claro. A gente tem terceiro turno desde a ascensão do Serra, né, gente? O Serra é o pai do ressentimento que depois vai migrar para o Aécio, né? Que tu possa dizer que seja de esquerda a esquerda. Mesmo o Lula se reconhece como alguém de centro hoje. Dependendo o ministério, dependendo
alguma ação do governo, é um governo de centro-direita, dependendo, é um governo de centro-esquerda, mas flutua aí pelo centro. O que está em jogo hoje é se você vai apoiar um candidato que apoia a democracia, que é um democrata, ou não, porque esse perigo ainda não passou. Todos os movimentos que o bolsonarismo fez até agora são movimentos de rompimento institucional, e eles continuam. O golpismo teve um sossega-leão agora, porque a esquerda, junto com os democratas, a maioria, eu acho que era de esquerda, não tem dúvida nenhuma, mas teve muita gente que foi às ruas que não é necessariamente um petista, mas é um democrata, é a favor da democracia no Brasil. Esse movimento de ruas, somado ao movimento do Senado em sepultar aquela PEC da bandidagem, da blindagem, aquilo ali deu uma sossegada, porque a Câmara vinha se transformando na casa dos golpistas. E aí, quando você me pergunta aí sobre aqueles golpistas, voltando à pergunta inicial lá, que tentaram impedir o Hugo Mota de sentar na cadeira e tudo mais, isso é o que eles têm a oferecer para o Brasil. Porque eu desafio qualquer pessoa que esteja nos ouvindo aqui, que diga qual é a agenda para o Brasil dessa extrema-direita. Qual é a agenda deles? Qual é a preocupação deles? O que eles têm de projeto para a saúde, para a educação, para a segurança, para transporte, para infraestrutura? Simplesmente não há. O que há é, não, temos que mudar os ministros do Supremo Tribunal Federal, temos que ter a maioria no Senado, tem que ter impeachment de ministro. Por que eles querem dominar a justiça? Porque é a justiça que impede que eles alcancem o autoritarismo sem golpe de Estado. É por isso que eles a combatem. Então, cara, eu acho que nesse momento que as pessoas precisam compreender para a eleição do ano que vem, se você tem alguém que é democrata, se você tem alguém que faz as coisas age dentro do bom senso, acho que o governo Lula tem agido dentro do bom senso, pode ter uma crítica aqui, uma ali, mas é normal, né? Ninguém vai agradar 100% todo mundo, mas dentro da maioria dos movimentos e os números que a gente está vendo na economia, especialmente, é um governo democrata, é um presidente que tem se comportado com bom senso, e os números da economia falam por si, né? A gente está com o menor desemprego de todos os tempos, dinheiro entrando no Brasil, então as coisas estão indo bem. É isso aí, meus queridos e queridas. Oi, gente, eu sou a Sara Miranda do Folha TV. Eu tô aqui para agradecer sua presença no nosso canal e pedir para você continuar apoiando o nosso jornalismo progressista independente, que precisa muito da sua ajuda. A primeira coisa, se você não está inscrito no nosso canal, já faz isso agora e receba as notificações das nossas lives. Além disso, você pode acompanhar toda a nossa programação durante a semana. Também tem outras formas de você continuar nos apoiando financeiramente. Uma delas é pelo Pix, folhademocrata@gmail.com. Também temos o apoia-se/Folha TV, onde você faz contribuições mensais e recorrentes e nos ajuda muito. Além disso, você pode se tornar membro do nosso canal. Clica lá no YouTube em tornar-se membro, veja qual é o pacote que melhor cabe no seu bolso e fique mais pertinho da gente, inclusive em grupo de WhatsApp com toda a nossa equipe com quem você pode interagir. Apoiar um canal progressista também é uma forma de militância. Então fica aqui com a gente, apoia o Folha TV, eu te vejo nas próximas lives. Beijo, até mais!